Projeto chamado Jesus de Cristo, que eu conheci há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, né? Que ele não me chamou para me ofertar, ele não me chamou com a intenção de que eu fosse o patrocinador, não. José sempre foi meu amigo. As aulas são o máximo. O projeto tem uma visão do reino, coisa linda. Não exclui pessoas. O camarada ele se dedica. O Oséias tem um trabalho. Não é Oséias, não, vou falar aqui, tá? A equipe Jesus de Cristo é muito grande. Essa rapaziada não brinca em serviço. O que me chamou a atenção foi quando um dia a equipe, representada pelo Oséias, José foi conversar comigo. Ele não foi me procurar, eu fui estar com ele e falei: mano, você é doido? Como é que você paga o aluguel disso aqui? Ele com aquele jeito dele, que ele fica meio sem jeito de falar: ô, velho, então ele com esse jeito dele, velho, fala: pô, velho, aqui é cada um aí ajudando, um pouquinho aqui e ali. Cara, se olhar para a circunstância, a gente vai parar. Mas até hoje, Deus tem cuidado de nós. O Zé não falou assim, ó, tá ruim, eu vou parar, tá ruim, eu vou fechar, tá ruim, eu vou abandonar. Eu falei: mas por quê, mano? O que te motiva? Velho, qual o preço de você ver um jovem entrar lá, às vezes com a cabeça baixa, não tem tanta condição financeira de pagar uma mensalidade, talvez que fosse o necessário para sustentar, mas a forma com que eles saem é impressionante. O cara entra na igreja e sai abraçado com Jesus. Pô, velho, isso não tem preço. Aí o Oséias, quando falava, ele chorava. Não chorava pedindo dinheiro. Ele chorava por amor às almas. Aí eu passei a frequentar mais, cheguei lá e vi uma equipe trabalhando duro, irmão. Juninho não tinha nem a faixa branca e era professor, eu achei lindo. Falei: Zé, mas Juninho dá aula. Ô Zé, pá, velho. Velho, aqui todo mundo trabalha. Eu passo e ele dá continuidade. Só, mano, que eu vou te falar uma coisa. Não foi que eu vi ele, não. Foi o dia quando eu conversei com o menino. Ele estava lá fora. Aí ele falou para mim: Anderson, ajuda o Jesus de Cristo. Sabe por quê? Olha, não te falei isso. Eu falei: poxa, mano, que legal que você tá bem. Cara, é diferente. Eu faço aula em outras escolas, só que às vezes eu vou lá. Depois fala quem é. Vou lá dar uma força. Até eu ajudo ele. Mas você sabia, já percebeu, Anderson, que aquilo ali é uma igreja? Só que naquela época, o salão era na igreja. Segura aí. A igreja teve que ampliar a igreja. É natural não ter mais espaço lá, e não é culpa do pastor. Quero deixar bem claro: o pastor é um parceiro de Jesus Cristo, tá, gente? Se por um acaso você ouvir alguém falar aí, a igreja não apoia Jesus Cristo, mentira. O pastor ora e intercede pelo Jesus de Cristo. O pastor apoia, o pastor estava aqui. Só que é um projeto que ele teve que ir alugar uma sala. Eu falei: doido, como é que você vai alugar uma sala, cara? Você é maluco? Quem vai sustentar isso? Pô, velho. Deus sustenta nós, né? Aí algo que me tocou, sabe o que é? Daqui a pouco eu vou falar do menino. Teve Jesus de Cristo ano passado. Juntou ele mais uns doidos aí, Cledson, Nixon, tudo maluco da cabeça. Igual o pastor Olho falou, tudo maluco, os caras doidos da cabeça.
Não sei se eu teria coragem, estou falando sério, irmão. O negócio é sério. Parece um treininho, parece uma paradinha maneira para o cara emagrecer. Não, o negócio é sério. Eles vieram para cá e alugaram isso aqui, colocou o povo para fazer inscrição, o povo veio, cara. E foi lindo. Aí, mais alguém de fora. Chegou um cara, velho, ó, o cara nem na igreja vai. O cara falou, bicho, fala uma coisa, cara. Mãozinha, tá com um projeto maneiro, cara. Eu falei, pô, você conhece o projeto? Pô, velho, tá doido, velho. Pô, velho, faça não, cara. Rapaz, quando chega o final do mês, cara, eu tiro da minha casa, eu faço meus investimentos, eu dou meus dívidos na igreja. Jesus está me salvando, né? Não sei, filho. Vai ter um papo assim, e vem esse sagrado, cara. Olha o que esse cara falou. Eu não sou crente não, cara. Mas vem o irmãozinho, ele se dedica tanto, cara. Eu falei, irmãozinha, você é doido, cara, você não ganha nada com isso não? Sabe o que a irmãozinha falou? Ó, cara, não ganho não, cara, mas eu tô aí. Eu falei, mas aí, Paulinho. Ai, falei. Desculpa. Mas foi inevitável. Não, tá, desculpa. Ai, gente, não queria falar, não. Foi sem querer mesmo. Não tem nem armação, não foi sem querer. Aí Paulinho falou-me assim, bicho, cara, fala uma coisa pra você, cara. Só que eu fico encantado. Cara, mãozinha, e aí, cara? Rapaz, você só tá aqui então porque um monte de crente ajuda você, né? Aí a mãozinha falou, sabe o que, cara? Deus está me sustentando. Mãozinha, Deus está te sustentando, cara. Calma aí, mas eu acho que a mão de Deus é a minha mão. A mão de Deus é a mão das pessoas aqui na terra, mano. Antes, eu tiro para minha casa, eu dou dízimo na minha igreja lá, ele vai na igreja católica e tal. Mas, antes, eu tenho que tirar todo mês o do mãozinha, porque ele é um exemplo para mim. Meu Deus, olha aí. Véi, eu não sei qual canção você cantou, eu não sei qual mistério que você falou, não sei quantos pulos você lá deu, mas você tem influência nessa geração. Meu Deus, olha aí, Zé. Você não foi do Kiko. Aí o menino, quando o Kiko? Aí o menino, de novo encontro com o menino. E aí? Tá gostoso lá? Tá maneiro? Rapaz, o negócio continua aparecendo na igreja. Presta atenção. O projeto não está na igreja mais. O projeto é independente, tem que pagar aluguel. E um menino falou que a igreja continua. Eu quero fazer um convite a você. Eu quero te desafiar, te pedir uma ajuda. Mas não é imposição. Não faça nada por imposição. Além de uma oferta que a gente vai pedir, se você puder fazer isso, faça com alegria. A gente quer pedir você para todo mês pensar no dia de Cristo. Tem uma rapaziada lá que tem o seu trabalho próprio e está cuidando de pessoas. Deus é social. Deus se relaciona com a sociedade. E a igreja é social. A igreja precisa se relacionar com a sociedade. Sem placa, sem religião. Amar sem olhar a quem. Dar sem esperar nada em troca. Deus ama isso. Isso é reino. Isso é graça. Isso é amor. Quem concorda, diga amém. Pega uma oferta nesse momento. Agora, segura um pouquinho. Pega uma sua oferta. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer diferente. Oséias, você não vai ofertar hoje. A gente só vai amanhã falar novamente. Você vai ofertar de hoje até amanhã. Deixa Deus tocar no seu coração. Anderson, mas eu não tenho pouco. Ei, eu só tenho 2 moedas. Um ricaço foi dar oferta. Diante de Jesus, ele tampou um dinheirão lá, tampou um ouro, tampou a pratona, pá, fazia barulho. Não chamou atenção de Jesus. Sabe quem chamou a atenção de Jesus? Uma viúva. Ela tinha quantas moedas? Ela deu quantas moedas, pastor? 2 moedas. Oferta
não faz barulho. Sabe qual a oferta que agradou Jesus? As duas moedinhas da viúva. Porque os ricaços deram o que sobraram. Ela deu tudo que tinha. A oferta não faz barulho. A oferta causa impacto no coração de Jesus. Amém? É isso aí. Oferta até o final. Procura toda a equipe. Abençoe o nome de Jesus. Se você puder, patrocina esse projeto. Porque, meu irmão, não é porque eu assino, não. Jesus já assinou embaixo há muito tempo. O pastor Renan de Mello. Receba esse homem de Deus em nome de Jesus. A luz, né? Não vou deixar. Maravilha. Graça e paz, boa noite. Deus abençoe a todos. Que prazer, viu? Que privilégio poder vir cultuar a Deus com vocês nesse retiro. Eu também, desde que cheguei aqui, estou bastante impactado em ver o trabalho do pessoal aí. Eles queriam que eu entrasse no tatame hoje, mas aí eu deixei meus dotes marciais guardados. Brincadeira, queria muito poder, mas eu tenho um probleminha na coluna, por enquanto Jesus não me cura, e não me permite fazer algumas manobras. Tem uma hérnia de disco complicada, que de vez em quando eu vou descer do carro e dar uma travada. Imagina bem se os caras me pegam igual pegou os caras ali hoje. Sai daqui direto na ambulância, irmão, direto para o UTI, com a coluna arrebentada. Mas vai chegar o dia que aí vocês vão me dar aula, viu, Osés? Deus abençoe. Eu sei que tem uma equipe toda por trás aí do evento, mas obrigado, tá, Osés, por me permitir vir cultuar a Deus com vocês. Estou muito feliz de conhecer o pastor Lucas. Fui muito ministrado, tá, mano, pela sua vida. Já conhecia o senhor pela canção, o senhor pelo nível de respeito, não pela idade, porque você está bem novo, glória a Deus por isso. Então, já conhecia pela rádio e as músicas na boca da igreja, glória a Deus pela sua vida. Deus lhe conserve na humildade, na unção, tá bom? Deus abençoe o senhor e toda a sua casa. Meu mano Anderson Freire, Deus abençoe. Obrigado, você, sua digníssima esposa, irmã Raquel. Deus abençoe vocês. Essa casa linda, tá bom? Essa família linda. O pastorzão acho que teve que ir, né, para dirigir o culto. Mas ele volta amanhã? Volta hoje? Tá bom, então depois eu dou um abraço nele. Mas para mim é uma honra poder estar aqui. E eu estava assim, a gente que é pregador, a gente tem essa dificuldade, a gente que ministra, né? A gente quer estar no mesmo feeling do culto, da ministração dos que vieram antes da gente. Eu estava com a palavra ardendo no meu coração. E o Jesus, como é que eu vou arrumar uma entrada para essa palavra aqui? Aí tudo que foi ministrado aqui, o Anderson depois veio dar essa palavra e foi confirmação de Deus acerca do que eu quero falar aqui um pouco com vocês essa noite aqui. Então, se você tiver um exemplar da Bíblia, vai ser bacana você estar com ele aí, de repente no telefone, no iPhone, no iPad, ou um exemplar mesmo impresso. Se você tiver com o seu exemplar da Bíblia aí e quiser e puder abrir, vai ser muito bom para você acompanhar algumas referências que eu vou ter que ler. Mas vamos em Lucas capítulo 5, por favor. Eu vou usar o pedestal aqui para eu poder manusear melhor a Bíblia. Esse púlpito aqui está baixo e minha vista não está muito legal, não. A idade está chegando, né? Isso é problema de DNA. Data de nascimento antiga. Estou ficando velho. Não, tá bom. É só a hora que eu ler aqui já. A hora que eu botar o microfone no pedestal, eu consigo ler melhor. Tá uma maravilha, mano. Tá louco. Pregava sem microfone na praça pública, pregava esse sonzão aqui. Hoje é vitória pura. Né? Eita. Lucas capítulo 5 é um texto muito conhecido. Todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa acerca desse texto. Lucas capítulo 5, do 1º até o 11º verso. Eu tenho ministrado essa palavra já há alguns meses. E desde o final do ano passado eu estava fazendo a minha leitura devocional antes, na cozinha da minha casa. E eu estava lendo o Evangelho de Lucas de novo. E quando eu passei por esse texto, Deus ministrou algumas palavras muito fortes ao meu coração. Eu quero só compartilhar com vocês alguma dessas coisas. E eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa contigo aqui. Lucas 5 diz assim: aconteceu que, apertando-o
a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra. Algumas versões: porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Se não for incômodo, eu queria que você repetisse após mim essa primeira parte do verso 6. Eu vou falar e você repita após mim, se você puder. Diga assim: colheram uma grande quantidade de peixes. Diga aí. Lindo, maravilhoso. Eu vou continuar o verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros ou sócios de Simão, dependendo da versão que você tiver aí. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Se você puder, diga amém. Amém. Queridos, hoje em dia, graças a Deus, nós temos muitas versões da Bíblia, nós temos muitas Bíblias de estudo. Glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Então, dependendo da versão que você tiver em mãos, se você tiver no seu aparelho aí, lá em cima, no subtítulo do capítulo ou do texto, algumas Bíblias vão falar sobre a pesca maravilhosa. Outras vão falar sobre o chamado dos primeiros discípulos. E algumas Bíblias, como a minha, vão trazer esses 2 subtítulos. Vai falar da pesca e da chamada dos primeiros discípulos. Mas se a sua Bíblia estiver só sobre a chamada dos primeiros discípulos, e você ler só o capítulo 5 de Lucas, do 1º ao 11º verso, se você ler só o capítulo 5, do 1º ao 11º verso, você vai ter uma impressão. Se você ler só esse texto, esses 11 versos, você vai ter uma impressão. A impressão que dá é que Jesus encontra um grupo de homens, que é o literal que acontece aqui. Jesus encontra um grupo de homens que está voltando de uma noite frustrada de trabalho, e Jesus convida esses homens para tornarem-se seus seguidores, tornarem-se seus discípulos. Então, se você ler só isso aqui e ler o subtítulo do texto, dependendo da versão que você tiver, a impressão que dá é que foi o primeiro encontro entre Jesus e entre esses caras. Mas se nós analisarmos, é o que nós vamos fazer aqui de forma breve, se nós analisarmos o texto, se nós analisarmos o contexto, os capítulos anteriores e analisarmos outros evangelhos, nós vamos descobrir uma verdade muito interessante. Esse aqui não foi o primeiro encontro de Jesus com esses homens. Esses homens já sabiam quem era Jesus, e Jesus já sabia quem eram esses homens. Eles já se conheciam. E o protagonista do texto aqui, o personagem principal depois de Jesus, é claro, é Simão, que é conhecido por nós como Pedro, porque aqui o nome dele ainda não havia sido mudado, ou vai mudar daqui para frente. Então ele é Simão, que é o personagem principal. Eu queria te mostrar que antes desse encontro de Simão com Jesus aqui em Lucas 5, Jesus e Simão já se conheciam. Eles já haviam se encontrado em outras ocasiões, a ponto de Jesus já ter feito coisas grandes na vida de Simão antes desse encontro no capítulo 5. Para você ter noção do que eu estou falando, isso aqui é muito importante você me acompanhar, para você entender o capítulo 5. Eu já vou começar a aplicar a palavra, mas antes eu preciso te explicar a palavra antes de aplicar ela. Então vamos lá em João capítulo 1, por favor. Eu vou te mostrar o primeiro encontro entre Jesus e entre Simão. João capítulo 1, verso 40. Evangelho de João. Você está em Lucas, é só um livro depois. João capítulo 1, verso 40. Esse aqui foi o primeiro encontro entre Jesus e entre Simão nos evangelhos. João 1 vem antes de Lucas 4, cronologicamente falando. Olha o que diz aqui, João 1,40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Escute isso aqui, capítulo 1 de João. João Batista, o profeta, o precursor,
A voz que clamava no deserto, está batizando o povo no Jordão. E João Batista, ele tinha discípulos. João não era só um profeta barbudo que comia gafanhoto, bebia mel e vivia no deserto, não. João era uma autoridade religiosa. João tinha seguidores. Haviam discípulos que seguiam os ensinamentos de João acerca do reino de Deus. Então, verdade é que lá em Atos 19, você vai encontrar 30 anos depois da morte de João Batista, 12 discípulos de João na cidade de Éfeso. Paulo vai encontrar esses 12 discípulos de João na cidade de Éfeso, 30 anos depois da morte de João. E eles não conheciam Jesus, mas conheciam os ensinamentos de João. Então João influenciou muito aquele tempo. João levantou discípulos. E entre os discípulos de João, haviam alguns homens que vão se tornar discípulos de Jesus. Entre eles o texto aqui fala de André. Quem é André? André é irmão de Simão. André era discípulo de João Batista. Vamos lá para ver se você está me acompanhando. André era irmão de quem? André era irmão de Simão e discípulo de quem? João Batista. Jesus vai ser batizado por João. Escute isso. Quando Jesus vai ser batizado por João, João olha para Jesus e no verso 29 do capítulo 1, João dá uma das sentenças mais lindas da Bíblia. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem vocês têm que seguir, não eu sou sua voz. Eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Eu só batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu só vim preparar o caminho, ele é o caminho, sigam ele. E discípulo que é discípulo ouve a voz do seu mentor, do seu líder. E os discípulos de João, alguns deles que ouviram aquela declaração, deixaram de ser discípulos de João e viraram discípulos de Jesus. Entre eles quem é que estava? André, irmão de Simão. André era discípulo de João, o irmão de Pedro era discípulo de João. E quando João falou assim para André: ó André, esse aí é o Cordeiro, é ele que vocês têm que seguir. André saiu correndo, foi em casa, chamou o irmão dele, porque não é só má notícia que tem que andar rápido, boa notícia tem que ser compartilhada rápido também. André saiu correndo, chamou Simão e falou: Simão, eu tenho que te contar uma novidade. Achamos o Cristo, eu encontrei aquilo que eu procurava, eu achei o Messias, vamos lá conhecer ele. Aí André vai apresentar Jesus para o irmão dele, Simão, que vai virar Pedro. Quando eles estão se aproximando, antes que André apresente Jesus para Simão, Jesus olha para Simão e diz: eu te conheço. Você é Simão, filho de Jonas. E tem mais. Haverá um tempo que seu nome vai mudar. Você vai ser chamado Pedro. Escute isso aqui, você vai fazer o download agora. No primeiro encontro entre Jesus e Simão, primeiro Jesus revela o passado de Simão. Simão, você está me conhecendo agora, mas eu já te conheço faz tempo. Você é Simão, filho de Jonas. Te conheço desde o ventre. Meu Pai da glória, hein? Primeiro encontro entre Jesus e Simão, Jesus revela o passado de Simão. Aí Jesus continua na revelação e diz: e tem mais, falei do seu passado, agora vou falar do seu futuro. Tu serás chamado Cefas. Jesus está dizendo: Simão, vai ter uma mudança tão radical na sua vida que até o seu nome vai mudar. Irmão, ninguém tem autoridade de mudar o nome de outro homem. Até você, se quiser mudar seu nome, você vai ter uma mão de obra terrível. Vai gastar dinheiro com justiça, com advogado. O máximo que a gente faz é dar um apelido, e normalmente pejorativo. Mas Jesus disse: Simão, na sua vida a mudança vai ser tão drástica, tão radical, que até o seu nome vai mudar. Mudar o nome é mudar a história por completo, é mudar tudo. Então preste atenção, recapitule comigo. No primeiro encontro entre Jesus e Simão, Jesus revela o passado de Simão e o futuro de Simão. Irmão, qualquer um de nós aqui no encontro face a face com Jesus, se ele revela o seu passado e fala do seu futuro, qualquer um ia virar discípulo de Jesus na hora. Só que Simão não virou. Cabeção, hein? Simão virou seguidor, pastor Lucas, não virou discípulo. Qual a diferença de ser seguidor e discípulo? Você quer ouvir? Diga amém. Amém. Seguidor vai sem compromisso. Jesus. Seguidor vai para ver no que vai dar. Seguidor vai, enquanto tem peixe e pão ele fica. Acabou o peixe, acabou o pão, ele vai embora. E discípulo, independente do peixe, independente do pão, o discípulo não quer milagre, o discípulo quer vida eterna. Milagre é secundário. Milagre é secundário. O principal é aprender como é que chega no céu. Então, Simão virou seguidor, mas não virou discípulo. Agora eu vou te mostrar o segundo encontro, segundo episódio, na verdade, entre Jesus e entre Simão. Esse aqui é muito interessante também. Deixa eu te explicar agora o contexto, para você ficar por dentro.
Depois de João 1, depois que Jesus é batizado por João, Jesus vai para o deserto e vai ser tentado 40 dias pelo diabo. E Jesus vence a tentação através da palavra, todo mundo conhece. Jesus vence a carne e vence o diabo, está em Lucas 4, isso. Agora, olha Lucas 4,38, nós lemos Lucas 5, vai para Lucas 4,38. Antes do episódio que nós lemos, Lucas 4,38. É o segundo episódio que vai marcar a história de Jesus e a história de Simão com Jesus. Olha Lucas 4,38 que diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Entrou na casa de quem? Entrou na casa de quem? E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, esta a deixou, e ela levantando-se logo servia-os. Jesus sai do deserto, Anderson, vitorioso, venceu o diabo, venceu a carne. Jesus começa a pregar nas sinagogas. De repente Jesus está na região da Galileia, região litorânea. Quando Jesus sai de uma sinagoga, alguém interpela ele e diz: Jesus, Simão está querendo que o senhor vá lá na casa dele. Repare que o nível de relacionamento está mudando. Uma coisa é encontrar Jesus na beira do rio, outra coisa é levar Jesus para dentro da sua casa. Agora Jesus entra na casa de Simão. Você só leva na sua casa quem você quer ter intimidade. Aleluia. Jesus entra na casa de Simão, e quando ele vai, irmãos, ele não vai a passeio. Ele entrou e fez um milagre, curou alguém lá dentro, a sogra de Simão. Primeiro Jesus fala do passado de Simão, depois fala do futuro de Simão, depois entra na casa de Simão e depois opera um milagre dentro da casa de Simão. Qualquer um ia virar discípulo. Simão não virou. Peraí, Jesus revela o passado, Jesus fala do futuro, Jesus entra na casa do cara, Jesus cura alguém dentro da casa do cara, e nem assim o cara vira discípulo. Tem um gostinho de bezetacil, mas cura, fica tranquilo. Tem gente que é assim: Deus pode falar, Deus pode revelar, Deus pode entrar, Deus pode fazer, Deus pode curar, e nem assim ele assume um compromisso maior no reino de Deus. Meu Deus do céu! Vocês estão aí ou eu fiquei sozinho agora? Jesus está operando na vida de Simão, e Simão continua sendo só um seguidor. Simão não vira discípulo, Oséias, meu amigo. Aí vamos para o capítulo 5, foi o que nós lemos. Quem leu o capítulo 5 comigo, diga amém. Amém. Depois de Jesus falar, está soltando tinta aqui. Depois de Jesus falar do passado de Simão, do futuro de Simão, entrar na casa de Simão, curar alguém dentro da casa de Simão, Simão não virou discípulo, continuou sendo seguidor. Aí no capítulo 5 de Lucas, Simão vai fazer o que ele mais sabia fazer na vida: pescar. Quem era Simão? Irmão de André. Os dois nasceram numa cidade pequena da Galileia chamada Betsaida, que significa casa do peixe. A cidade de Betsaida era conhecida porque as famílias de Betsaida eram famílias de pescadores. O pai de André e o pai de Simão chamava-se Jonas, algumas versões João. E esses dois irmãos receberam no DNA uma herança do pai, viraram pescadores e dos bons. Então verdade é que Lucas 5, verso 10, você leu comigo? André e Simão tinham uma sociedade de pesca com mais dois irmãos, Tiago e João, filhos de um homem chamado Zebedeu. Então André e Simão, Tiago e João formavam uma sociedade de pesca. Os caras eram empresários do ramo pesqueiro. Os caras tinham 2 barcos, 2 traineiras, um monte de rede, pescadores profissionais. E no capítulo 5, depois de Jesus fazer tanta coisa na vida de Simão, e Simão não virar discípulo, Simão vai pescar, fazer o que ele mais sabia fazer. E quando você vai fazer algo que você sabe fazer, que você domina fazer, você já vai acreditando num resultado positivo. É uma área que você domina, você está fazendo o que você domina. Ruim quando você vai fazer algo que você não domina, aí você não espera resultado nenhum. Agora, quando você vai fazer algo que você sabe fazer, você espera resultado. Algum resultado você espera. Simão foi fazer o que ele mais sabia fazer: pescar. E pescador que se preze não entra no mar de bobeira. Ele vai avaliar o vento, vai avaliar a água, vai olhar a lua, vai olhar a rede, vai olhar o barco. Eles fizeram tudo isso, estava tudo ok. Olharam um para o outro e disseram: hoje a gente arrebenta na pescaria. Por quê? Está tudo bom, o barco está bom, o mar está bom, a lua está boa, está tudo certo, vamos pescar. Aí os 4 amigos entraram no mar com os 2 barcos, várias redes, e disseram: hoje a gente arrebenta. Por causa da oxigenação da água, os maiores peixes vêm durante a noite. Os 4 profissionais vão pescar e começam a lançar rede. Joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, fazendo o que eles mais sabiam fazer, pastor Lucas. Só que a rede começa a voltar vazia. E a hora vai passando, o tempo vai passando.
Joga a rede de um lado, joga a rede do outro, muda o barco de posição, vai para o leste, vai para o oeste, vai para o norte, vai para o sul, lança a rede, madrugada, o dia vai amanhecendo, um olha para o outro e diz, parecia que ia dar certo. Tinha tudo para dar certo. Mas alguma coisa deu errado. Sejamos sinceros. É difícil você fazer algo que você sabe fazer e o resultado não ser aquele que você espera. Quem é que nunca ouviu essa frase aqui? Essa frase é muito corriqueira. Eu uso ela, você usa, a gente ouve ela. Se você estiver no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, vai dar? Só que Simão estava no lugar certo, na hora certa, com 3 pessoas certas, e deu tudo. Tem dia que a gente está fazendo certo, na hora certa, do jeito certo, e o resultado dá errado. Simão estava assim. Olhou para um lado, olhou para o outro e falou, peraí, deu errado. Mas tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Olhou para um lado, olharam para o outro e disseram, não tem jeito, já que deu errado, só resta uma opção, qual é? Vamos voltar para o porto. É uma noite de fracasso, o gosto insípido, ou seja, sem sabor da frustração está na boca. Fazer o certo na hora certa, do jeito certo, com as pessoas certas, e deu errado, frustração na certa. Olharam para o outro e disseram, não tem opção, só resta uma, qual é? Voltar para o porto. Voltaram para o porto. E o texto de Lucas 5 é bem explícito. Pararam os barcos. O pescador parar o barco é algo normal. Desceram do barco, algo normal. Aí vem um agravante, que também é normal, mas agrava um pouco a atitude deles. Começaram a lavar as redes. Se não for te incomodar, repita após mim: lavar as redes. Diga de novo: lavar as redes. Naquele tempo as redes não eram de nylon como hoje. Eu já tive o prazer de pescar na Baía de Guanabara. E lavar uma rede de nylon é fácil. Você coloca ela dentro de um caixote, joga água, ela fica limpa. Naquele tempo as redes eram feitas com cordas e as cordas eram feitas com pele de animal. Era um material muito bruto, muito pesado, que dava muita mão de obra lavar uma rede de corda feita com pele de animal. Então o pescador só lavava a rede quando nem tão cedo eles iam voltar para a água. Então quando eles ancoraram o barco e desceram do barco, sabe o que eles estão dizendo? Vamos dar um tempo. Deu errado, a gente dá um tempo. Quando eles começam a lavar a rede, sabe o que eles estão dizendo? O tempo é indeterminado. A gente não sabe quando é que vai tentar de novo. Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui essa noite de domingo, que há algum tempo já está tentando do jeito certo, na hora certa, com as pessoas certas, e tem dado errado. Área sentimental, área financeira, sonhos, projetos, você sabe. E é horrível você trabalhar e não ver resultado. E não venha me dizer que você não quer ver resultado na sua vida. Porque lá em Isaías 53:11, Isaías disse que Jesus veria o fruto do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Se até Jesus queria ver resultado no ministério dele, não venha me dizer que você não quer ver resultado na sua vida. Você quer resultado nas amizades, você quer resultado na igreja, você quer resultado no projeto, você quer resultado no que você põe a mão, mas nem sempre o resultado é aquele que a gente espera. E quem sabe alguém entrou aqui fazendo introspectiva, olhando para dentro de si, dizendo: onde é que eu errei? Se eu fiz do jeito certo, na intenção certa, na hora certa, e deu tudo errado. Quer saber? Vou desistir, vou lavar a rede. Meu Deus. Lavar a rede é dizer: não sei se eu tento de novo. Eu estou investindo nesse relacionamento, eu não tenho reciprocidade, vou desistir. Eu estou investindo minhas forças todas nesse projeto, não estou tendo resultado, vou lavar a rede. Eu estou investindo nessa amizade e parece uma via de mão única, vou desistir desse negócio. Lavando rede. Só que eu vim pregar para você essa noite. Ouvi 2 glória a Deus, 1 aleluia e 1 amém, vou repetir. Eu vim pregar para você essa noite. Tem uma palavra de Deus aqui para você. Eu tenho uma palavra de Deus para quem está lavando rede aqui essa noite. No reino de Deus não há espaço para desistência. Eu vim pregar para você que está lavando rede, querendo desistir de alguma coisa. Sabe qual a boa notícia que eu tenho para você? É que quando eles pararam no porto, desceram do barco e começaram a lavar rede, o carpinteiro chegou no porto. Um glória a Deus ali, vou repetir: o carpinteiro chegou no porto. Porque o carpinteiro é especialista em chegar quando a gente está lavando rede. O carpinteiro é especialista em chegar quando a gente quer desistir de tudo. O carpinteiro é especialista em chegar quando a gente quer abandonar tudo. Eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Sabe a rede que você lavou? Você pode até ter lavado, mas não vai dar tempo de guardar essa rede. O carpinteiro vai precisar dela antes. Eu preciso da sua ajuda, irmão. Você quer me ajudar a pregar?
Libera essa palavra para alguém e diz assim: não vai dar tempo de guardar a rede. Fala para ele aí. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmão. Você pode ter lavado a rede, você pode ter tido a intenção de guardar a rede, mas não vai dar tempo, o carpinteiro chega antes. Aí o carpinteiro chegou, eu imagino a cena, eu fico lendo a Bíblia, irmão, eu fico viajando no texto, imaginando, tentando trazer para minha memória o que aconteceu. Eles estão lavando rede. Aí Jesus chega, e Jesus vai com o intuito, já disse aqui, vou repetir, ele vai para fazer alguma coisa. O que ele foi fazer no porto aquele dia? Foi pregar, foi fazer um culto no porto, e ele começa a pregar, e quando ele começa a pregar, palavra de vida eterna sai da boca dele. Até os inimigos, quando iam ouvi-lo, voltavam para casa dizendo: ó, não dá para fazer nada contra esse cara, porque o que ele prega a gente nunca ouviu. Não dá. De repente multidões se aglomeraram e Jesus está pregando. De repente, no meio do culto, Jesus se vê envolvido num problema. Qual é? Tinha muita gente e pouco espaço. Igual o Gil de Cristo. Muita gente e pouco espaço. Tem que ampliar. Um glória a Deus ali, alguém entendeu? Muita gente e pouco espaço. Porque quando Deus está no negócio, o espaço fica pequeno. Aleluia! Aí Jesus se vê numa faixa de areia entre a multidão e entre a água. Não dá para o culto continuar. Aí o texto diz que ele olha para trás e vê 2 barcos. Dos 2 ele escolhe um. Irmão, vou ser sincero a vocês, eu estou em família, estou muito à vontade para pregar aqui. Esse negócio vai virar vigília hoje. Estou brincando. Eu dediquei algumas horas do meu dia, alguns dias da minha semana e algumas semanas do meu mês nesse texto aqui. Dediquei. Nesse tempo aqui, irmãos, igual hoje, cada um tem um carro na garagem. Naquele tempo cada um tinha um barco no porto, porque não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta. Meio de transporte, terrestre via animal, marítimo via barco. Então, do mesmo jeito que cada um tem um carro na garagem, naquele tempo cada um tinha um barco no porto para atravessar, porque o mar da Galileia tem 2 dimensões. Por um lado ele tem 12 quilômetros de distância de uma margem para outra, e pelo outro lado tem 22. E as pessoas atravessavam isso o dia inteiro. Era um movimento muito grande. Então, naquele tempo, no mar da Galileia, eu pesquisei e uma das fontes vai me dizer que naquele tempo deveria ter aproximadamente entre 3 e 4 mil barcos no mar da Galileia. No meio de quase 4 mil ele viu 2. E dos 2 ele entrou em? Ele é o Deus que escolhe. Quando eu li isso aqui, eu confesso a vocês, o Espírito Santo me deu uma injeção de penicilina, doeu. Jesus tinha muitas opções, mas ele viu 2 e escolheu um. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo disse para mim: eu não te uso por falta de opção. Aí, agora doeu, hein? Doeu, então vou repetir, porque bezetacil dói mais cura. Ele não te escolheu por falta de opção. Barco para entrar ele tem. Aleluia! Se o Anderson não quiser cantar, Deus levanta outro e canta. Aleluia! Se o pastor Lucas não quiser, Deus levanta outro e canta. Se o pastor Renan não quiser, Deus levanta outro, mas a obra não vai parar por minha causa. Se o Osés não quiser, Deus levanta outro e o projeto continua. Mas por alguma razão que eu não sei explicar, no meio de tanta opção, ele olhou para mim e para você e falou: é ali que eu vou entrar. Não, seu glória a Deus vai melhorar agora. Vou atualizar os dados. Hoje, 4 de abril, é isso mesmo? Vai 3. 3 de abril. 5 para as 22. 7 bilhões de habitantes na face do planeta Terra. Deus tinha muita opção, mas por alguma razão ele olhou para você e falou: é ali que eu vou entrar e vou mudar o resultado. É ali que eu vou entrar e vou mudar o rumo da história. Deus tem opção, mas ele te escolheu. Você me ajuda aí? Você me ajuda? Diga para alguém assim, diga: ele tem opção, mas te escolheu. Tem barco melhor que o nosso, irmão. Quando eu li isso aqui, Osés, eu vou ser sincero. Quando eu li isso aqui, eu falei: peraí, se eu fosse Jesus no porto aquele dia, o último barco que eu pensaria em escolher era o de Pedro. O último barco que eu pensaria em escolher.
Já tentei ajudar o cara não quer ajuda. Entrei na casa do cara desleixou do que eu fiz na casa dele. O barco do cara está vazio, a rede está lavada e ele está frustrado. O que eu vou querer com um barco vazio, rede lavada e pescador frustrado? Quero nada. Só que Jesus disse, eu quero. Amém. Deus tremendo. Não dá para entender os critérios de escolha de Deus. Mas tem um texto na Bíblia que me faz entender. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do 27, ele diz, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes, e as que não são para confundir aquelas que são. Tinha barco com porão cheio, com a rede cheia e com pescador feliz, mas Jesus disse, é o barco do pescador frustrado, com porão vazio e a rede lavada, que eu vou entrar. Por que eu não escolheria o barco de Pedro? Simples, porque o homem escolhe outro homem por aquilo que já aconteceu. Homem escolhe pelo resultado. Vai fazer uma entrevista de emprego, vão te escolher pelo resultado que você dá, com a experiência que você tem. O que aconteceu até aqui? Então dá para eu te contratar, porque até aqui você foi bem sucedido. Agora Deus não escolhe o homem por aquilo que aconteceu. Aleluia. No reino de Deus, Deus escolhe o homem por aquilo que ainda vai acontecer. Alguém está olhando para Simão, está vendo um barco vazio, uma rede lavada e um pescador frustrado. Jesus está vendo o pastor da igreja primitiva, ganhador de almas, levantador de coxo, gente que ressuscita Dorcas. Ele está olhando lá no futuro e está vendo um Pedro, ganhador de almas, próspero no reino de Deus. Então quando Deus te escolheu, não foi pelo que aconteceu daqui para trás, é por aquilo que Ele vai fazer na sua vida daqui para frente. Aí Jesus escolhe o barco de Simão, fica comigo no texto. Jesus escolhe o barco de Simão com uma finalidade. Ele entra no barco de Simão para pregar. Ele está precisando de um púlpito, porque o culto não pode parar. Aí Jesus disse, Simão, o barco está vazio, a rede está lavada, você está frustrado, mas tem coragem de emprestar o barco para eu pregar para esse povo? Aí Simão disse, tudo bem, pode usar o barco, está vazio mesmo, não tem nada a perder, usa o barco. Aí Jesus entra no barco e diz, só tem um detalhe, chega o barco um pouquinho para trás. Irmão, vamos lá, pense comigo. Simão era pescador, Jesus era carpinteiro. Quem entende de chegar barco para frente e chegar barco para trás não é Jesus, é Simão. Quem entende de remo, quem entende de manobrar barco, quem entende de levantar âncora, não é Jesus, é Simão. Então para Simão chegar o barco para trás, Simão tem que entrar no barco. Aí Jesus diz, chega o barco para trás, aí Simão chega. Para Simão chegar o barco para trás, a ficar meia distância da areia, automaticamente, enquanto Jesus prega, Simão tem que ficar sentadinho no barco, ouvindo Jesus pregar. Aí eu descobri por que os peixes sumiram. Simão, falei do seu passado, você não virou discípulo. Falei do seu futuro, você não virou discípulo. Entrei na sua casa, você não virou discípulo. Curei alguém lá dentro, você não virou discípulo. Vai pescar. Vai fazer o que você mais sabe fazer. Sabe o que é interessante? Deus sabe onde toca. Vai pescar, Simão. A ordem no mundo da natureza, no reino da natureza, aquele dia foi essa. Peixes, é proibido entrar na rede de Simão. Porque eu vou chegar no porto de manhã para pregar. Se Simão encheu o porão do barco de madrugada, quando eu chegar no porto, ele já esvaziou o porão, já foi para o mercado, já vendeu o peixe, já foi embora. Mas vai dar tudo errado. Aí quando ele estiver lavando rede, eu chego. Aleluia. Aí ele não vai ter opção, vai ter que emprestar o barco. Além de emprestar o barco, ele vai ter que ficar sentadinho no barco, ouvindo eu pregar a tarde inteira. Então quando o peixe sumir da sua vida, aguça o teu ouvido. Porque Deus quer trazer um nível de revelação maior para a sua vida. Vai ter mais um gostinho de bezetacil, mas eu preciso falar. Tem gente que só está aqui nesse retiro porque os peixes sumiram. Se tudo tivesse dado do jeito que você queria, você estava em qualquer lugar, menos aqui. Está falando forte. Mas como os peixes sumiram, não sobrou opção. Você é obrigado a ficar sentadinho no barco, ouvindo ele falar contigo pela voz rouca de um pregador cansado. Aí eu já aprendi, quando as coisas que tem tudo para dar certo começam a dar errado, é hora de eu sentar
e ouvir o que Ele tem para falar comigo. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está dizendo, os resultados só não foram como você esperava, porque eu quero trazer um outro nível de revelação para a sua vida. Eu quero te ensinar algo que você ainda não aprendeu. A nível de extensão, a mensagem de Jesus era um pouquinho diferente da nossa. Por quê? Porque aqui, normalmente, os nossos cultos, aqui é uma exceção, mas nos nossos cultos, nas igrejas, nós resumimos a palavra em 40, 50 minutos. Dia que o pregador está inspirado, o cara fala 1 hora. Mas Jesus costumava pregar 6, 7, 8, 12 horas seguidas. Teve um culto que Jesus pregou 3 dias seguidos. E o povo não foi embora, ficou lá com fome, mas ficou. Depois de 3 dias ele falou, dá um Macfish para cada um, pão e peixe. Mas ele disse, já tem 3 dias que o povo está comigo e não foi embora comer, então vou dar alimento para esse povo. Sabe o que é um culto durar 3 dias e Jesus pregando e o povo lá ouvindo? Não sei quanto tempo durou a mensagem de Jesus aquele dia com Simão no barco. Mas eu sei que Jesus pregou e foi uma mensagem linda. Quando ele termina a mensagem, olha o que diz aqui. Verso de número 4. E quando acabou de falar, ou seja, terminou o culto, impetrou a bênção apostólica, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão, usei seu barco, preguei para o povo. Agora vai para águas profundas, vai para o alto mar. Porque primeiro eu falei contigo no meio do povo, agora eu vou falar contigo em particular. Vamos para águas profundas. Posso liberar mais uma palavra? Vem um tempo de águas profundas com Deus na sua vida. Tempo que Deus vai falar contigo no particular. Tempo que Ele vai fazer coisas na sua vida que só você e Ele podem estar no ambiente. Estou sentindo Deus nessa palavra. Simão vai para águas profundas. Aí Jesus diz, agora lança a rede para pescar. Olha o contraste. Durante a madrugada Simão estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E deu errado. Olhar humano. Simão agora está na hora errada, no lugar errado e com a pessoa errada. Olhar humano. Por quê? Hora errada por quê? Porque os peixes grandes vêm à noite. Simão está pescando de dia. De dia se pesca em água rasa, ele está em água profunda. Então ele está na hora errada e no lugar errado. E com um carpinteiro. Não é um pescador. Quem está na margem e olha para o meio do mar diz, espera aí, se Simão estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e não deu certo, não vai ser agora, na hora errada, no lugar errado e com a pessoa errada que vai dar certo. Só que o nosso Deus tem uma habilidade linda. Aleluia! Ele transforma a maldição em bênção e o fracasso em sucesso. Eu vim aqui pregar para alguém essa noite de domingo. E Deus está dizendo para alguém, quem olha para a sua vida acha que agora vai dar errado. Porque se quando a porta estava aberta, se quando o recurso estava na mão, se quando estava tudo bem não deu certo, não vai ser agora que vai dar. Mas para vergonha de muita gente, Deus está dizendo, eu vou na contramão da lógica. Por maior e por maior que seja o problema, melhor vai ser o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Por mais que pareça difícil a hora e o momento, a crise aumentou, é agora que Deus vai mandar o recurso, é agora que a porta vai abrir, é agora que pessoas vão vir te ajudar, é agora que as coisas vão começar a melhorar. Alguém olhou e falou, vai dar tudo errado. Deus está dizendo, não, é agora que vai dar certo. Alguém crê que é tempo das coisas começarem a darem certo? Ergue essa mão aí, vai, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. É tempo das coisas começarem a dar certo. Isso aqui é um princípio do reino de Deus. E amanhã cedo eu vou falar mais sobre o reino de Deus no outro texto. Mas isso aqui é princípio. A lógica do reino de Deus não é a mesma lógica do nosso tempo. Parecia que ia dar errado, Jesus vai fazer dar certo. Ele vira para Simão e diz, lança a rede para pescar. Vamos continuar comigo aqui no texto. Olha o que diz o verso 5. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Verso 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. Simão disse, Senhor, eu tentei de todo jeito. Vou dizer um negócio para o senhor. Isso aqui eu estou trazendo para os nossos dias aqui, a linguagem que você entenda. Simão está dizendo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, não deu certo. Eu teria motivos para não tentar de novo, mas por que é o senhor que está falando? Sobre a tua palavra. Repare que a maioria das versões, palavra vai estar com P minúsculo, não com P maiúsculo.
Por quê? Porque Simão não está se referindo àquela palavra que Jesus acabou de dizer, lança a rede. Isso aqui é um erro que nós cometemos no texto. Simão não está se referindo quando Jesus diz, lança a rede, não. Simão está se referindo, palavra, que palavra é essa? Aquele que tinha ouvido Jesus pregar na margem. Simão está dizendo, em outro tempo eu não ia lançar a rede, mas depois da mensagem que eu ouvi o Senhor pregar para esse povo, depois da mensagem que eu ouvi o Senhor pregar para essa galera aí, não tem como eu não lançar a rede depois de uma palavra dessa. Sabe por quê, irmão? A única coisa que gera fé no coração do homem, Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir quando Jesus pregou, Simão estava sentado ouvindo, a fé entrou no coração de Simão. Aí Simão diz, depois dessa palavra eu estou com fé para lançar qualquer rede, aonde o Senhor quiser. Lança a rede. Aí Simão vai lançar a rede, aquela que ele tinha lavado para guardar. Quando ele lança a rede, o verso 6, irmãos, é lindo. É lindo. Eu já derramei lágrimas em cima desse verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Anderson, eu vou te ser sincero, meu amigo. Vou ser sincero para vocês, não só para o Anderson. Quando eu li isso aqui, eu falei, tem algo errado no texto. Está errado. Por quê? Lucas usou o verbo errado. Lucas diz, colheram. E peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. A gente só colhe o que a gente planta. Alguém aqui tem um pé de sardinha plantado em casa? Ó, lá em casa tem um pé de tilápia. Me dá uma muda, que eu amo tilápia frita. Não, pastor, lá em casa tem um pé de salmão. Melhor ainda, eu amo salmão, molho de maracujá. Fica a dica. Peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. Vamos lá, um coral bonito. Peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. Só que Lucas disse que eles colheram. Vamos comigo, peraí, irmãos, eu sou estudioso da palavra, eu me dedico. Aí eu falei, não, eu vou pesquisar. Das 47 Bíblias que eu tenho lá em casa, eu usei mais de 20. Em 12 versões diferentes, não são 12 Bíblias, mais de 20 Bíblias em 12 versões. Almeida e Revista, Corrigida, Fiel, Contemporânea, NVI, Viva, Barça, Jerusalém, King James, Trinitariana, o que eu tinha na mão eu usei. Das 12, 8 dizem colheram, 3 dizem apanharam, recolheram, e só uma, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz pescaram. E você tem que tomar cuidado com essa versão, que como eles trouxeram para os dias de hoje, distorceram muita coisa no texto, não usa ela como base. Uso como referência, mas não como base. Então, de 12 versões, 8 disseram colheram. Eu falei, não sou bobo, vou ficar com a maioria, colheram. Fui pesquisar, pastor Lucas, me permita, eu sei que o senhor também é doutor na palavra, mas me permita me aprofundar um pouco mais nisso aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Posso continuar, diga amém. Amém. Fui pesquisar. Dos 40 autores da Bíblia, Lucas é o único grego. E agora... Além de ser grego, ele é médico, formado no Egito. Então não é um leigo escrevendo, é um doutor. O Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, foi escrito no grego koiné, porque era a língua obrigatória que o Império Grego, o Império Romano, dominou o Império Grego de Alexandre o Grande e implantou a língua grega. Então eles eram obrigados a escrever no grego. Então Mateus, Marcos e João eram galileus, eram hebreus, escreveram no grego, mas entendiam de hebraico. Lucas escreveu no grego, mas entendia de grego, escreveu na língua que ele dominava. Aí eu falei, peraí, se um doutor que escreveu na língua que ele domina botou colheiro, não foi erro. Aí eu fui orar. Meu Deus, Espírito Santo, me ajuda. Por que que Lucas, um médico, um doutor grego, vai usar o verbo errado? Não é pescar, não é colher, é pescar. Aí o Espírito Santo falou para mim, quem disse que ele está errado? meu Deus, Deus. Errado está você, mané. Falei, por quê? Peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. Aí ele disse para mim, no meu coração, e quem disse que aquilo foi uma pescaria? Se não foi uma pescaria, Espírito Santo, foi o quê? Ele disse, foi o que está no texto, foi uma colheita. Para de graça que você entendeu, vou repetir tudo de novo. Se não foi uma pescaria, Espírito Santo, foi o quê? Aí ele disse no meu coração, foi uma colheita. Eu falei, mas peraí, para colher a gente tem que plantar. Princípio imutável do reino de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Então para colher a gente tem que plantar. Aí eu falei, Espírito Santo, o que é que Simão plantou para colher um barco cheio? Aí ele disse, olha no começo do texto. Jesus estava precisando pregar.
E a única coisa que ele tinha era um barco vazio, mas era o melhor que ele tinha. Aí Jesus disse: tem coragem de investir no reino, Simão? Eu estou precisando pregar, tem coragem de me dar esse barco? Aí Simão disse: pode levar. Agora aprenda mais uma coisa: sempre que Deus te pedir algo, ele não quer ficar para ele, porque ele já tem. Opa, o pastor Lucas disse: meu Deus, eu vou repetir. O problema é esse aqui, irmão. Ó, o problema está aqui. A gente pensa assim: Deus está me pedindo o que é meu, ele não está pedindo o que é seu, porque o que você tem veio da mão dele. Tudo que você tem, ele tem antes de você, porque ele é eterno. Ele é dono de tudo. Então ele não está pedindo o que é seu, ele está te pedindo só o que ele já te deu. Aleluia. Só que ele não pede para ficar para ele, ele pede para melhorar e te devolver. Porque ele não quer o que é seu, ele quer a sua fidelidade. Aleluia. Deixa eu até beber água. Pastor, ele não quer o que é meu? Não. Ele deu Isaac para Abraão. Depois em Gênesis 22 ele falou: tem coragem de me dar Isaac de volta? Abraão disse: claro que tem, foi o senhor que me deu. Sobe o Moriá. Quando subiu, Isaac está com o cutelo na mão, Deus já havia recebido, porque o sangue não precisou ser derramado para Deus receber Isaac. Estava na atitude de Abraão. Quando Abraão vai executar Isaac, Deus diz: recebi o menino, agora desce do monte. Aí Abraão sobe com Isaac, e quando desce, quem é que desce com ele? Isaac. Aí Deus diz: já que você me deu o que você tinha, eu vou melhorar e vou te devolver. Além de Isaac, você vai ser pai de uma grande nação. Mais uma? Vamos mais uma? João capítulo 4. E numa outra oportunidade eu queria muito falar sobre João capítulo 4 com vocês. A mulher samaritana vai no poço buscar água. O que ela vai buscar? Aí Jesus diz para ela: me dá água. Jesus pediu que ela foi buscar, porque tem dia que Deus te pede que você veio buscar. Aleluia. Eu vou repetir. Tem dia que você vem buscar e Deus te pede o que você veio buscar. Parece antagônico, mas não é. A mulher foi buscar o quê? O que ele pediu para a mulher? Ele disse: tem coragem de me dar o que você veio buscar? Aí você veio buscar um sonho. Ele disse: tem coragem de me dar esse sonho? Aleluia. Aí ele diz: me dá da sua água, que eu faço de você uma fonte. O que é maior, um copo d'água ou uma fonte? Aleluia. Ele diz: me dá o que você tem, que eu melhoro e te devolvo muitas vezes melhor do que quando você me entregou. Mais uma. João capítulo 6, aquele culto de 3 dias. Jesus diz: a multidão está com fome. O que é que vocês têm aí? Aí André: Senhor, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: me dá. Tem coragem de me entregar? Tem. Aí ele pega os pães e os peixes, levanta, dá graças e parte e entrega para os discípulos. E nenhum dos evangelistas que fala sobre a multiplicação diz que Jesus comeu do pão. Só diz que ele apresentou e repartiu. Por que ele não comeu do pão que ele pediu? Porque ele não precisa daquele pão, porque ele é o pão da vida. Aleluia. Então ele não precisa do pão que você tem, porque ele já é o pão da vida. Ele partiu o pão, entregou para os discípulos entregaram à multidão, alimentou 5.000, ainda sobrou 12 cestos. Ele pediu o que eles tinham, melhorou e devolveu. Aleluia. Jesus disse: Simão, tem coragem de emprestar o barco? Simão disse: tenho. Aí Jesus pega um barco vazio e frustrado, mas na hora de devolver, ele não vai devolver um barco vazio e frustrado. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai devolver um barco cheio e com sucesso. Deixa eu pregar para você, deixa. Estende a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu vim aqui ministrar. O tempo da colheita está chegando na sua vida. Pega essa palavra para você. Aleluia. Eu vou partir para o final aqui para a gente encerrar. Quando Deus te pede alguma coisa, é porque Ele quer melhorar e te devolver. O que é que Simão colheu? Peixe. Me ajuda nessa linha de raciocínio. O que é que Simão colheu? Peixe. Por que ele colheu peixe, pastor? Porque ele precisava de peixe. Porque à luz da Bíblia, a minha colheita é de acordo com a minha necessidade. Eu colho o que eu preciso. Onde é que está isso? Filipenses 4, 18 e 19. Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: olha, eu tenho abastança, estou cheio daquela oferta que vocês mandaram para mim, pela mão do irmão Epafrodito. Paulo estava numa viagem missionária, a igreja de Filipos mandou uma oferta para ele. Ele escreve uma carta agradecendo e diz: olha, aquela oferta chegou como cheiro suave diante de Deus. Aí no verso 19 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Paulo está dizendo: vocês vão colher, mas é de acordo com a vossa necessidade. Escute essa aqui, escute isso aqui. Estou encerrando, estou prestes a devolver o microfone. Simão estava precisando de peixe. O que ele colheu? Peixe.
Mas teve um dia que Simão não estava precisando de peixe. Teve um dia que Simão estava precisando de dinheiro. Aonde está isso? Mateus 17, 24. Eles estão em Cafarnaum. Eles estão em Cafarnaum. Os cobradores de impostos procuram Simão e dizem assim: Simão, seu mestre não paga imposto? Aí Simão diz: claro que paga. Simão entra na casa onde Jesus está. Quando ele entra, Jesus diz para Simão assim: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra o censo e o tributo? Dos filhos ou dos alheios? Aí Simão diz: dos alheios. Aí Jesus diz: logo os filhos estão livres. Ou seja, quem é filho não precisa pagar imposto. Mas para não escandalizarmos eles, dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Paga o meu imposto e o seu imposto. Aí Simão diz: só tem um problema, eu até pagaria o imposto do senhor e o meu, mas eu estou duro. Eu estou quebrado, eu não tenho dinheiro para pagar imposto. Aí Jesus diz: não tem dinheiro para pagar imposto não? Faz o seguinte, pega uma vara e um anzol. Pega uma vara e um anzol e vai pescar. Vai fazer o quê? Pescar. Jesus conheceu Simão, Simão era o quê? Pescador. Aí Jesus diz: vai fazer o que você sabe, porque através do que você sabe, eu vou te dar o que você não tem. Aleluia! Glória a Deus! Você vai prosperar na sua área. Aí Simão vai pescar e Jesus diz assim: lança o anzol e o primeiro peixe que subir, você abre a boca dele. Quando Simão abre a boca do peixe, tem um estáter. Dá para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Simão. O dia que Simão precisou de peixe, ele colheu peixe. O dia que precisou de dinheiro, ele colheu dinheiro. Porque a nossa colheita é de acordo com a nossa necessidade. Aleluia! Deus me abençoe! Por isso que para Bartimeu ele perguntou. Ele sabia que Bartimeu era cego, mas ele pergunta: o que você está precisando? Por isso que para o coxo, para o paralítico de João 38, João 5, de 38 anos que estava coxo, enfim, paralítico, Jesus disse: quer o seu milagre? Se alguém está esperando o milagre, ele pergunta se quer milagre, claro, porque ele quer ouvir da sua boca do que é que você precisa. Eu vim ser boca de Deus para você aqui essa noite. Deus está dizendo: eu estou te perguntando do que é que você está precisando. Eu vou operar um milagre de acordo com a tua necessidade. Se é cura, receba cura essa noite em nome de Jesus. Se é uma porta, que essa porta se abra em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa colher, mas a sua colheita vai ser de acordo com a sua necessidade. E para a gente orar, Simão lança a rede, puxa, a rede vem cheia, Oséias, cheia. Simão faz sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco para vir ajudar ele. Os dois barcos se enchem, quase afundam, a rede quase arrebenta. A rede quase arrebentou, os dois barcos quase afundaram, de tanto peixe que era. Aí no verso 10, eu vou pular o verso 7, o verso 8, o verso 9. Verso 10, o temor se apoderou de Tiago, de João, de André. Aí no final do verso 10, olha o que Jesus disse: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens.